Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Resolve aí Rafa. Nosso tema de hoje será trigonometria no triângulo retângulo. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender, primeiro, rapidamente, o que seria um triângulo retângulo, o que é importante para classificar um triângulo como retângulo. Vamos ver os valores de seno, cosseno e tangente, que são as relações métricas no triângulo, dentro dos ângulos notáveis. A gente vai aprender um macete para montar uma tabelinha. Vamos trabalhar a ideia básica, né, para a gente aplicar as relações métricas dentro de um triângulo retângulo, para a gente poder identificar quando aplicar o seno, quando aplicar o cosseno, quando aplicar o tangente. Mais à frente faremos duas questõezinhas de concurso, tá, para a gente ver na prática como que isso aparece em concurso, em vestibular, como aparece no Enem. Aí das duas questões, a primeira um pouco mais tranquila, a segunda já que vai exigir um pouquinho mais da nossa atenção. Beleza? Vou pedir que vocês assistam o vídeo até o final, para que a gente possa concluir todo o conteúdo. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, para dar uma força, para que compartilhem, né, com quem está estudando, com quem precisa, aí, com amigo, familiar. E deixem um like e um comentário lá nesse vídeo se você gostou, beleza? Cara, vamos para a aula, vamos parar de enrolação. Vamos lá, primeiro, o que seria um triângulo retângulo? Ó, aqui temos o nosso triângulo. Esse triângulo aqui, ó, nesse ladinho aqui, ó, ele aparece geralmente esse quadradinho. O que esse quadradinho aqui indica? Indica que aqui temos um ângulo de 90 graus. Tá? O ângulo de 90 graus é também conhecido como ângulo reto. E o nosso triângulo, para ser classificado como retângulo, ele precisa disso. Ó. Ele obrigatoriamente tem que ter um ângulo de 90 graus. Tem que ter um ângulo reto nele. Beleza? Agora vamos identificar os lados desse triângulo, que vai ser o objeto do nosso trabalho. Ó. Primeiro lado, o lado mais fácil de identificar, a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que fica, ó, oposto ao ângulo reto, o lado que fica na frente do ângulo reto. Vou chamar isso aqui de hipotenusa. Hipotenusa, tá? Para esse vídeo aqui, a gente vai simplificar e vai tratar ela assim, ó, HIP, H-I-P. É uma simplificaçãozinha para poder ficar mais fácil, eu não ter que escrever isso toda hora, beleza? Agora tem o seguinte, sobram dois ângulos, sobra esse ângulo e esse ângulo, certo? Para que a gente classifique os outros dois lados, os dois lados, na verdade, ele tem o nome de cateto, tá? Tanto um lado quanto o outro. Temos uma hipotenusa e dois catetos. Mas esses catetos a gente vai diferenciar em cateto oposto e cateto adjacente. Só que para isso a gente tem que escolher um ângulo que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com esse ângulo aqui, ó, ângulo alfa. Esse ângulo aqui. O lado que tiver, ó, oposto a esse ângulo, ou seja, na frente desse ângulo, a gente vai chamar, ó, esse é o lado que está na frente dele, ó. Ele será o nosso cateto oposto, tá? E a gente vai abreviar e vai escrever só C, ó, cateto oposto. O outro lado, o lado que sobrou, tá vendo? Esse será o nosso cateto adjacente. Esse será o cateto adjacente, ó. Que a gente vai chamar CA, cateto adjacente, tá? Só para facilitar as contas aqui. Agora vamos às relações métricas dentro desse triângulo, tá? As relações são as seguintes. Seno. Como que eu vou escrever a relação do seno? Ó, eu abrevio, ó, sem seno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Bem simples. Outra relação, a relação de cosseno. Ó. A relação do cosseno, ela pode ser simplificada assim, escrito, ó, cosseno do ângulo alfa é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Por último, temos a tangente. Temos a tangente, que vamos simplificar com TG. Tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
que eu quero que vocês entendam agora? Ó, pegamos e temos as três relações, certo? Seno, cosseno e tangente. Agora a gente vai trabalhar a ideia base, ou seja, quando que a gente aplica cada uma delas, quando que eu sei que eu vou usar cada uma delas. Vamos lá, presta atenção no seguinte, ó. Tenho três lados no triângulo, certo? No seno eu só vou usar dois, cateto oposto e hipotenusa. Quem que fica de fora? Cateto adjacente. No cosseno fica de fora o cateto oposto, na tangente fica de fora a hipotenusa, certo? Então, ou seja, quando eu olhar meu triângulo, eu vou ter que ver o seguinte. Geralmente, um dos lados eu quero descobrir o valor dele. Vai aparecer talvez o x. O outro lado vai aparecer um valor numérico, ou seja, um lado que eu já conheço. No terceiro lado, geralmente, não vai aparecer o valor, eles não vão me dar o valor, a questão não vai me dar o valor, e também não vai me perguntar o valor dela, ou seja, vai ser um lado que não faz parte da minha questão. Nesse caso aqui, ó, se eu estivesse trabalhando com ângulo alfa, eu saberia o cateto oposto e queria descobrir a hipotenusa. Então, ou seja, o cateto adjacente eu não usaria nessa questão. Então, se eu não usaria o cateto adjacente, ó, que relação eu iria aplicar? Seno, beleza? Vamos ver isso aqui de forma mais prática daqui a pouquinho, vai ficar mais fácil de entender. Vamos rapidinho aqui, ó, só ver alguns ângulos notáveis, tá? Vamos ver aqui o valor do seno, cosseno e tangente e alguns ângulos notáveis. Vou ensinar um macetezinho para você preencher essa tabela, ó. Quais ângulos são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. A gente vai preencher assim a tabelinha, ó, na linha 30, 45, 60. Na coluna, vamos preencher seno de x, cosseno de x, tangente de x, beleza? Na linha de cima, como é que eu preencho isso? Ó, 1, 2, 3. Boto todo mundo sobre 2. E no numerador, ó, aqui em cima, eu coloco a raiz. Ó, raiz de 3, raiz de 2. Também colocaria a raiz de 1. Porém, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Nesse caso, então, a raiz passa a ser desnecessária. Eu vou tirar. Então, vai ficar só o meio. Beleza? No cosseno, eu faço o caminho oposto que eu fiz. Ó. Isso aqui eu fiz 1, 2, 3. Aqui eu faço 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E a raiz no numerador. Ó. Raiz de 3, raiz de 2. Mesmo esquema aqui. Seria a raiz de 1, mas como a raiz de 1 é igual a 1, eu posso simplesmente pegar e apagar ela. Ficar só 1 meio. Agora a tangente. Tangente, cara, ela é igual ao seno dividido pelo cosseno. Ou seja, se eu pegar o valor de cima e dividir pelo de baixo, eu tenho o resultado da tangente. Quando eu divido 1 meio por raiz de 3 sobre 2, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Se você não entendeu essa partezinha aqui, ó, essa divisão, não se preocupe, porque ficaria mais ou menos assim, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Você não entende como isso aqui virou isso aqui? Eu vou deixar um vídeo no canal, depois vocês assistem, tá? O nome de radiciação, que é o que vocês vão precisar fazer para fazer essa transformação. Vamos lá, 45 graus. Raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2 dividido por 2. Eu tenho o número dividido por ele mesmo, o resultado é sempre 1. E raiz de 3 dividido por 2 dividido por meio vai dar raiz de 3. Se também não sabe fazer essa divisão, não tem problema. Um pouquinho à frente a gente trabalha com a divisão de fração no canal. Só procurar lá nos vídeos, beleza? Então, ó, feita a tabelinha. Essa tabelinha aqui, ó, é legal tirar um print, legal anotar, tá? São os valores que a gente vai usar bastante. Vamos lá para o próximo. Agora vamos trabalhar a ideia básica. Como é que eu sei que eu estou falando de seno, cosseno e tangente? Como eu uso isso, afinal de contas? Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Ó. Vou fazer um deles só, depois o outro eu só vou mostrar rapidinho. Aqui está o nosso ângulo. Na frente dele, então, cateto oposto. Vou dar o nome. Ó. Na frente do ângulo reto, hipotenusa. O que sobrou, cateto adjacente. Ó, hipotenusa é onde está o nosso x, é onde eu quero saber. Então, eu vou usar. Cateto oposto, ó, é onde está o 10, onde é o valor que eu conheço. Vou também utilizar. Beleza? Cateto adjacente, além de eu não saber o valor, eu também não quero saber nessa questão, não vou usar.
tá? Então, voltando aqui, ó, aonde que eu não uso cateto adjacente? Eu não uso cateto adjacente no seno. Então, eu vou usar isso aqui, ó, seno. De que ângulo? Ó, 30 graus. Seno de 30 graus é igual cateto oposto dividido por hipotenusa, beleza? Qual o valor do seno de 30 agora? Eu vou lá na tabelinha. Ó, seno de 30 é igual meio. Então, vou substituir lá, ó. Meio. Seno de 30, mudo para meio. Cateto oposto. Nesse caso, vale 10. Hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa vale x. Faça a multiplicação cruzada agora. Ó. 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20. Está resolvida a questão. O valor de x aqui, ó, nesse triângulo, vale 20. Beleza? Não vou fazer esses dois. Vou só identificar qual relação vamos usar. Ó. Nesse caso aqui, ó, aqui está o 60. Aqui está o ângulo que eu conheço. Então, aqui é o cateto oposto ao 60. Aqui é o cateto adjacente. E na frente do ângulo reto, ó, a hipotenusa. Nesse caso, ó, não vou usar o cateto oposto. Se eu não vou usar o cateto oposto, vou usar só o adjacente e hipotenusa. Seria uma relação de cosseno, tá? Faria igualzinho aqui. Igualzinho eu fiz aqui, só que com o cosseno do ângulo de 60. Aqui, ó. Aqui é o ângulo reto. Então, aqui na frente dele é hipotenusa. Aqui é o ângulo que eu conheço. Então, aqui é o cateto oposto. E aqui é o outro ângulo que sobrou, cateto adjacente. Quem que eu não preciso usar aqui? Ó? Não preciso usar a hipotenusa, que eu não sei o valor dela e não quero saber nesse problema. Como vou usar só os catetos, estou falando da tangente, tá? Então, eu usaria tangente de 30 igual esse sobre esse. Beleza? Vamos agora para ver como que isso cai em concurso. Vamos lá, uma questãozinha da Universidade do Estado de Minas Gerais de 2010. Estão bem tranquilo, ó. Na figura a seguir, um fazendeiro F, vou acender aqui que eu não sei se está dando para ver, ó. F, dista 600 metros da base da montanha, ponto B, ó. Dista 600 metros daqui, ó, ponto B. Então, essa distância, distância de 600 metros. A medida do ângulo AFB é igual a 30. O A está aqui em cima, no ponto da montanha. Ó, AFB é igual a 30. Então, esse ângulo é igual a 30. Ó. Beleza? Ao calcular a altura da montanha em metros, o fazendeiro encontrou a medida correspondente a... Vou desenhar esse triângulo aqui do lado. Ó. Esse é o nosso triângulo. Ó. Aqui é o ângulo reto, certo? Aqui é o ponto F, ponto A, ponto B. Sabemos que aqui tem 600 metros. Sabemos que aqui é um ângulo de 30 graus. Beleza, se aqui é o ângulo de 30, quem é esse carinha aqui, ó? Cateto oposto. Aqui ficou feio, ó. Cateto oposto, beleza? Na frente do ângulo reto temos hipotenusa. O que sobrou? Cateto adjacente, beleza? Ó, conhecemos o cateto adjacente e queremos saber o que, cara? Ele quer saber a altura da montanha. Ele quer saber isso aqui, ó. Certo? Ou seja, ele quer saber esse lado, ó. Ele quer saber quem é o cateto oposto. Vou chamar de x. Então, ó, quero descobrir o cateto oposto. Sei o cateto adjacente, não sei e não quero saber da hipotenusa. Quando eu volto aqui, eu vejo que qual a relação que trabalha com os dois catetos é a tangente. Vamos lá. Errado aqui. Vamos lá. Então, a tangente de quantos graus? De 30. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou tangente de 30. Vamos ver quanto que vale a tangente de 30. Ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, vou mudar. Ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual. Cateto oposto aqui vale x. Cateto adjacente aqui vale 600. Multiplico o cruzado, ó, 3 vezes x. 3x, 600 vezes raiz de 3, 600 raiz de 3. Se o 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ó, x igual 600 dividido por 3, raiz de 3. 600 dividido por 3 dá 200. Então, ó,
x é igual a 200 raiz de 3. Resposta letra A, beleza? Vamos para a próxima que agora que é um pouquinho mais complicada. Ó. De um ponto A, situado ao mesmo nível da base da torre, o ângulo de elevação do topo da torre é de 20 graus. Ó, se você perceber que tem dois triângulos, um e o outro. No primeiro aqui está falando que tem 20 graus esse ângulo aqui, beleza? E de um ponto B, na mesma vertical, ó, tá falando que ele é vertical, a 5 metros acima, ou seja, essa distância aqui, ó, de um para outro, ó, é de 5 metros, beleza? O ângulo passa a ser de 18, ó, esse ângulo aqui, ó, passa a ser de 18 graus, tá? Botei ele aqui fora para ficar mais visível. Pergunta pra gente qual a altura da torre. Ele dá dois dados pra gente, tangente de 20, tangente de 18, tá? O que eu preciso fazer, ó? Se a gente for separar esses dois triângulos, a gente vai ver que a altura do primeiro é essa, a altura do segundo é essa. Ó. A altura do triângulo que tem abertura de 20 é a altura da torre inteira. A altura do triângulo que tem abertura de 18 é a altura da torre toda menos 5 metros. Ó, que ela está 5 metros acima, beleza? Vamos fazer essas duas situações. Ó. Vamos fazer esses dois triângulos aqui. Ó. Só para a gente entender a ideia. Ó. Um tem 20 graus, o outro tem 18 graus. O que tem 20 graus, a altura eu vou chamar de x, que é a altura da torre inteira, tá? A base aqui, essa distância aqui, eu não sei quanto média, mas eu vou chamar ela de d. Distância da basezinha, tá? Chamei de d. Não sei que vem de 20 graus, x é a altura, d aqui é a distância dele até a base. Essa distância do ponto até a base é igual nos dois triângulos, então esse triângulo aqui também mede d, ó, esse ladinho de cá, certo? A altura dele que é menor, como ele está 5 metros acima, então vai ser o x, que é o tamanho da montanha todo, menos os 5 metros, certo? Porque ele está acima, ele tem 5 metros a menos que o outro. Beleza. Nos dois casos, eu vou usar uma relação dos dois catetos. Então, eu tenho um caso de tangente para os dois lados. Ó. Nesse aqui, tangente de 20 graus, que vai ser igual ao cateto oposto dela, ó, que é x, dividido pelo cateto adjacente dela, ó, que é d. Nesse aqui, ó, eu tenho a tangente 18 graus, que vai ser igual, ó, cateto oposto dela é x menos 5. Isso aqui tudo, ó. X menos 5, tá? Dividido pelo cateto adjacente dela, que é também o d. Beleza? Esse d é igual dos dois lados. Então, eu vou isolar esse d, tanto aqui quanto aqui, para depois igualar essas duas equações. Passando o d para cá, vai ficar, ó, d é igual o x, continua aqui em cima. O que eu fiz? Trouxe o d para cá e vou levar a tangente de 20 para o lugar dele. Então, x vai lá para baixo, a tangente de 20. Ó, tangente de 20 graus. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó, vou trazer o d para lá e vou trazer a tangente para cá. Vou inverter os dois. d é igual x menos 5 sobre tangente de 18. Beleza? Se o d vale isso e o d vale isso, tá vendo? Ó? O d é igual a x sobre tangente de 20 e d é igual a x menos 5 sobre tangente de 18. Ou seja, se essas duas coisas são igual a d, eu posso dizer que isso aqui, ó, é igual a isso. Vou fazer, ó, vou sumir com d e vou fazer essa igualdade aqui agora. Ó. X sobre tangente de 20 é igual a x menos 5 sobre tangente de 18. Feita essa igualdade, eu vou fazer essa substituição agora. Eu não sei que a tangente de 20 vale 0,36. Vou mudar, ó. X sobre 0,36. Igual x menos 5 sobre tangente de 18. Eu não sei que vale 0,32. 0,32. Só pegar e multiplicar cruzado aqui agora. 0,32 vezes x. Vou fazer aqui, ó. 0,32x. Igual. Agora aqui, ó, 0,36 vezes x menos 5. Eu tenho que multiplicar o 0,36 tanto pelo x quanto pelo menos 5, tá? Então, 0,36 vezes x,
36x. 0,36 vezes menos 5 vai dar menos 1,8. Beleza? Vamos continuar aqui agora. Vou passar esse 0,36x para o lado de cá. Vou puxar isso aqui, ó, lá para o lado de lá, mudando o sinal dele. Se ele é positivo aqui, vem para cá negativo. Vai ficar 0,32x menos 0,36x é igual a menos 1,8. 0,32 menos 0,36 vai dar menos 0,04x, igual a menos 1,8. Se é negativo dos dois lados, eu posso cortar o sinal de menos, certo? Seria a mesma coisa que eu tivesse multiplicado tudo isso por menos 1. 0,04 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Ó. X é igual a 1,8 dividido por 0,04. Aqui tem duas casas decimais, ó. Uma, duas. Aqui tem uma, ó. Vou passar para cá, ó. Vou igualar, ó. Uma, duas. Aumento 0. Igualei as casas decimais, vou cortar essas vírgulazinhas aqui, ó. Ficou o que minha conta? Ficou 180 sobre 4. E dá... deixa eu apagar esse finalzinho aqui. Rabiscou. 180 dividido por 4. 45 metros. Tamanho da torre, letra D. Beleza? Então, galera, é isso. Inscreve lá no canal para dar uma força pra gente. Divulga, compartilha. Comenta se gostou. Tá bom? Deixa um like e até a próxima. Um abraço.